Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o TEPT, o transtorno de estresse pós-traumático. Quando eu voltei a postar vídeos nesse canal há um ano atrás, aproximadamente um pouquinho mais de um ano, eu contei que eu estava muito bem após a minha cirurgia. E realmente, depois da cirurgia, eu comecei a ter uma força muito maior, a minha saúde mental ficou muito melhor e eu cheguei a abandonar os remédios que eu tomava, remédios para dormir, remédios para ansiedade, e fiquei bem por um ano mais ou menos. Mas no final do ano passado, em outubro aproximadamente, eu voltei a ter esses problemas, né, mentais. E tudo começou com um problema que eu tive no estômago, que acabou se prolongando para resolver, para ter o tratamento certo, né? Porque primeiro eu tive o tratamento errado e aí demorou. E isso foi desencadeando outras coisas, outros sentimentos que eu acredito que já estavam aqui escondidos. Ano passado também foi um ano que eu passei por muitas mudanças na minha vida. Eu mudei novamente de cidade, de estado, de casa. Eu saí do meu emprego, eu terminei a faculdade. Então, assim, foi uma mudança geral na minha vida. E eu não sou uma pessoa que lido bem com mudanças. Infelizmente, eu não sou essa pessoa que adora se mudar, que adora coisas novas, não. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ficar ali no meu canto, meio que na zona de conforto, sabe? Então, acho que tudo isso, ano passado foi um ano muito estressante para mim. Então, acho que tudo isso contribuiu para eu ter esse diagnóstico. Então, quando eu fiquei doente em outubro, foi meio que a gota d'água, assim, pro meu corpo, sabe? Eu já tava acumulando muita coisa, muita ansiedade, muita frustração e acabou explodindo ali depois desse problema do estômago que eu tive. Então, para quem não conhece essa condição, que eu também não conhecia, né, até eu ter o diagnóstico, o transtorno de estresse pós-traumático é chamado de TEPT. E ele é uma condição que acontece quando a pessoa passou por um evento muito traumático na vida dela. Então acontece muito em casos de roubo, assalto, violência ou perda de um ente querido, gente que ficou muito doente, enfim, situações que deixaram a pessoa num estado em que ela acha que ela vai morrer, ou que ela quase morreu, é um estado de quase morte, né? Então, eu acabei passando por isso por conta de toda a ansiedade que eu tive ali na época do meu diagnóstico, que foi um medo, assim, absurdo que eu tive. Então, quando eu tive esse problema no estômago, parece que isso voltou. Voltou aquele medo, como se as coisas fossem acontecer tudo de novo. Eu tinha medo de receber um novo diagnóstico complicado, eu tinha medo de fazer exames, eu passava mal o dobro toda vez que eu ia no pronto atendimento. Então, era assim, meio que me deu um trauma, assim, sabe? De hospital, de exame, de remédio, de tudo. E a minha, perdão, e a minha mente meio que travou naquele cenário e ela simplesmente não conseguia sair. Então era assim, uma ansiedade intensa, eu não conseguia dormir, eu não conseguia comer, eu não conseguia pensar. A minha mente ela ficava parecendo uma fita rebobinando ali o tempo inteiro, os mesmos pensamentos repetitivos. E assim, foi horrível, porque eu sempre tive ansiedade. Eu conto em alguns vídeos aqui como eu venci a ansiedade. Só que essa ansiedade, ela veio num formato completamente diferente do que eu estava acostumada. Veio pensamentos diferentes, medos diferentes do que eu estava acostumada. Então eu não conseguia entender o que estava acontecendo, mas eu sabia que não era uma ansiedade comum, a ansiedade que eu tive há 3, 4 anos atrás. Eu sabia que não era isso. Eu nunca imaginei que algo assim pudesse acontecer comigo. Quando a gente estuda muito autoconhecimento, a gente tem a falsa ilusão de que a gente tem o controle total sobre a nossa mente. Mas isso não acontece, né, gente? Isso nem existe, né? Nós somos seres humanos e nós estamos em constantes mudanças, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins. Então,
esse cenário foi uma coisa que eu nunca imaginei que pudesse acontecer comigo. Então eu tive que entender tudo o que estava acontecendo para conseguir lidar com tudo isso, porque não tem como a gente lidar com o que a gente não conhece, né? Então, nesse período, eu senti tudo que eu senti durante o meu diagnóstico do cavernoma. Então foi medo o tempo inteiro, medo de morrer, medo de algo ruim acontecer e aquela sensação de que alguma coisa ruim ia acontecer, medo de exames, é um medo assim terrível, terrível, terrível mesmo e é incontrolável. Então, era horrível e eu tava passando tanto por sintomas físicos quanto sintomas psicológicos juntos. E um tava ligado ao outro. Quanto mais sintomas físicos eu tinha, mais meu psicológico ficava ruim. E quanto mais meu psicológico estava ruim, mais os meus sintomas físicos pioravam. Porque o estômago tem muito a ver, né, com o psicológico. Então, eu ia na gastro, a gastro me mandava para psiquiatra, eu ia no psiquiatra que me mandava para outro médico, que ia para outro médico, que mandava para outro médico, e ficou assim, essa enrolação. E tivemos que trabalhar no final com o gastro, psiquiatra, o neuro, o neuro que me operou, ele ainda me acompanha, e eu tenho também o clínico geral. Então, o meu cérebro basicamente não entendia que eu não estava em perigo. Ele agia como se eu estivesse em perigo, como na época da cirurgia. E acredito que nem na época da cirurgia eu estava assim em grande perigo, né? Claro que era uma cirurgia grande, tinha riscos, mas estava ali tudo sob controle. E eu acho até que dessa vez foi um pouquinho pior, porque quando eu tive o diagnóstico do cavernoma, foi horrível, foi um pesadelo, mas eu sabia o que estava acontecendo. E aqui nesse caso eu não sabia o que estava acontecendo, os médicos ficavam me jogando de um lado para o outro até vir o diagnóstico do TEPT pelo psiquiatra. Então, meu cérebro ele ficava em hiperalerta, eu me sentia muito cansada, muito agitada, mas ao mesmo tempo eu não conseguia dormir e ficava naquele estado o tempo inteiro e a mente ela só pensava coisas ruins 24 horas. Era horrível, era um sofrimento assim absurdo, porque parecia que não passava, não melhorava. Isso tudo com os sintomas físicos que eu tinha, que era enjoo, dor de estômago, dificuldade para comer. Então eu perdi muito peso, eu emagreci muito por conta disso, eu perdi mais de 10 quilos nesse processo. E mesmo fazendo tratamento para o estômago, demorou para tudo isso melhorar. E realmente só quando a minha mente começou a melhorar, que o meu corpo foi seguindo, o impactou muito na minha vida. Então eu tô desde o começo do ano lutando com esse problema do TEPT. E quando eu comecei o tratamento, também foi muito difícil, porque quando o remédio começou a fazer o efeito, não é assim, tipo, você tá num ponto aqui, você não vai daqui pra cá, você vai daqui pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, pra cá, até chegar aqui. E esse processo, principalmente o comecinho, é muito difícil, muito mesmo, gente. Então, no começo, quando os remédios começaram a fazer efeito, primeiro ele meio que bloqueou os pensamentos repetitivos, só que eu fiquei num estado tipo de apatia, sabe? Eu sentia um vazio enorme e eu sentia como se eu não fosse eu, como se eu estivesse de fora, como se tudo tivesse esquisito, como se tudo tivesse errado. Então eu não tinha prazer, eu não tinha motivação. Aí eu comecei a conseguir dormir, só que eu tinha muito sono. Era uma vontade de dormir assim constante o dia todo, porque aí o único prazer virou realmente dormir, né? Eu não tinha prazer em comer, em levantar, em sair, em fazer nada. E mesmo quando eu tentava fazer alguma coisa dessas, que eu me forçava a fazer alguma coisa, a sair, a fazer alguma coisa prazerosa, não tinha esse sentimento de prazer, era um vácuo total, sabe? E então era muito horrível. E essa dificuldade de voltar à vida, ao normal.
Então, os impactos do TEPT eu ainda estou sofrendo até hoje, tá? Hoje em dia eu ainda estou melhor, mas eu ainda tô sofrendo até hoje, mas espera aí que eu já vou chegar lá. Então, como eu disse, eu recebi esse diagnóstico de um psiquiatra, que eu fui pra tratar isso, que eu já tava, tipo, desesperada, não aguentava mais passar por isso, eu já estava, assim, sem vida, sabe? Porque eu não conseguia fazer nada e com aqueles problemas no estômago, eu vivia passando mal, eu passava mal todo dia, principalmente de manhã. E quando começava a melhorar, se acontecesse qualquer coisinha, já voltava tudo de novo. Então eu recebi o diagnóstico e foi um pouco aliviador, assim, sabe? Saber que isso tinha nome, que tinha tratamento, eu pude pesquisar, eu pude entender, e foi aí que as coisas começaram a melhorar, né? Como eu disse, foi um processo bem lento, mas foi melhorando e ainda está melhorando dia após dia, né? Porque eu ainda não cheguei no meu ponto final. O cérebro traumatizado, ele reage muito diferente. Ele não. Ele fica num ponto que ele quer te proteger daquilo. Ele pensa que aquilo tá acontecendo de novo e ele quer te proteger a qualquer custo. Então, isso pode acontecer com qualquer pessoa que sofre um grande trauma. E também pode não acontecer. Não é porque a pessoa sofreu um grande trauma que ela vai desenvolver o TEPT. Muitas pessoas não desenvolvem. Mas tem gente que não consegue elaborar direito, o cérebro não consegue processar essas informações, essa dor, e ele dá aí essa bugada, que é o TEPT. Então, hoje em dia, eu já tô cerca de 4 meses em tratamento. Ainda não estou 100%, eu tô, digamos que uns 70%, mais ou menos. Ainda tenho muita coisa para ajustar. Ainda estou ajustando medicação. Esses dias mesmo minha medicação foi ajustada pelo psiquiatra há 2 semanas atrás. Então eu troquei de medicação. Ia falar meditação. De medicação. E ainda estou me adaptando a ela. Então isso ainda está impactando muito no meu dia a dia. Eu tô bem emocionalmente, mas eu ainda sinto muito cansaço, muito sono, não consigo seguir normalmente uma rotina normal que uma pessoa consegue, de acordar cedo, de fazer as coisas, de trabalhar, de sair. Eu ainda não consigo, eu ainda sinto muito cansaço em situações que eu tenho que me, como é que fala? Me relacionar muito com outras pessoas, que eu tenho que falar, que eu tenho que interagir, ainda me cansa muito, então ainda preciso de um tempo para elaborar tudo isso. Geralmente quando eu tenho um dia muito cheio, eu sofro um pouquinho à noite, porque o cérebro demora muito para elaborar todas as informações, tudo que aconteceu. Ele tá meio que reaprendendo, né, a voltar à rotina, a voltar a ser o que era, porque eu passei cerca de 4, 5 meses sem ser quem eu era. E a culpa era muito grande, sabe? A culpa de você não conseguir voltar, de você não conseguir fazer funcionar da forma que você sempre funcionou. É uma coisa horrível. E eu sentia muito falta de quem eu era. Não vou mentir, eu ainda sinto. Eu sinto muita falta de quem eu era antes da cirurgia, sabe? E isso é uma coisa que eu tô sentindo agora. Como eu disse, há um ano atrás era completamente diferente. Mas agora eu sinto, sabe? Eu fico, tipo, com aqueles pensamentos de será que eu nunca vou voltar a ser como era antes? Mas tudo é um processo. 2 anos da minha cirurgia ainda é muito recente. Os médicos dizem que provavelmente eu vou voltar, mas que é demorado mesmo. Mas eu tô feliz porque eu já consigo sair, já consigo cuidar de mim, cuidar das minhas coisas, já consigo voltar a comer normalmente. Ainda estou em tratamento gástrico, ainda tomo remédios para isso, mas já não tenho mais tanto desconforto, tanto incômodo como eu tinha antes, já consigo comer de tudo, comer as quantidades que eu comia. Não sei se isso vai alterar o meu peso, como é que vai ficar na questão do meu corpo. Também não tô preocupada com isso. Isso pra mim é o de menos, isso pra mim é só detalhe. E já tô conseguindo sentir prazer nas coisas que eu gostava. Como eu disse, ainda sinto muito cansaço, mas eu já consigo e acredito que agora falta pouco para melhorar.
se tudo der certo com esse novo remédio que a gente trocou, daqui a no máximo 15 dias eu já vou estar bem melhor. Então é uma esperança, né, que a gente tem aí. Graças a Deus, as medicações. Consigo imaginar o futuro novamente. Eu ainda me sinto muito insegura com algumas coisas, principalmente para trabalhar fora, sair, essas coisas que exigem muita energia, mas eu já sei que vai ser possível num curto espaço de tempo. Então eu ainda estou reorganizando minha vida e as minhas ideias aqui na cachola. Então, tô aqui para dizer que o trauma invisível, ele também existe. É uma coisa que ninguém percebe, que você tá ali no seu dia a dia e ninguém tá vendo. Só a gente sabe o que a gente passa aqui dentro. Mas não é nenhuma fraqueza a gente pedir ajuda, a gente falar sobre isso, a gente compartilhar isso. No começo eu fiquei bem relutante quanto a isso, eu não queria voltar a tomar remédios, eu queria tentar me reorganizar sozinha, mas acabei chegando à conclusão de que isso é besteira, né? Que a medicina tá aí para nos ajudar e para ajudar a gente a encurtar esse caminho, né? Eu poderia me curar sozinha? Poderia, mas talvez levaria muito mais tempo do que com a medicação, que ajuda a gente muito mais rápido. Ainda mais se você tá num estado que nem eu estava, né? Que já tava num ponto bem crítico ali, num ponto bem desesperador. Então, a sobrevivência também deixa marcas emocionais e a saúde mental importa muito depois que você passou por uma doença, um trauma, algo muito grande que mudou a sua vida. Então é isso. Eu ainda estou me reconstruindo. Talvez esse vídeo ajude alguém que esteja passando por algo parecido. E às vezes o nosso corpo, ele sobrevive antes da nossa mente. O nosso corpo pode voltar muito antes da nossa mente voltar, da nossa mente entender tudo aquilo. Então é muito importante a gente dar atenção a tudo isso, porque saúde mental não é brincadeira. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like aqui embaixo. Compartilha com alguém que precisa ouvir essa mensagem, que pode se sentir um pouco mais acolhido com tudo isso. Esse é mais um dos vídeos da nossa playlist do Cavernoma. Essa é a parte de saúde mental, da saúde física. Eu já falei no vídeo anterior. Se você não viu, eu vou deixar ele aqui em cima. E se inscreva no canal para receber os próximos vídeos. Um beijo e tchau, tchau!